O que é o credo apostólico? O credo, a princípio, era uma proclamação batismal feita por aquele que estava sendo batizado e que continha o objeto da sua fé. Em outras palavras, desde cedo a igreja cristã exigia uma declaração de fé dos que queriam ser batizados. Por volta do ano 325 d.C., o credo passou a ser uma síntese ou um resumo dos dogmas da fé cristã, publicada pela autoridade eclesiástica através do Concílio de Nicéia. Falaremos um pouquinho mais à frente sobre o que veio a ser esse Concílio de Nicéia. Definição da palavra credo e apostólico. A palavra credo vem do latim e significa creio. Quanto à palavra apostólico, alguns pensam que o credo é chamado de apostólico porque foi pregado ou ensinado pelos apóstolos. Isto não é verdade, não tem nada a ver com isso. Ele é chamado de apostólico porque o critério utilizado para definir o credo estava baseado em dois pontos principais, a saber, primeiro, o que os apóstolos nos ensinaram no Novo Testamento. Segundo, o que aqueles que sucederam os apóstolos nos ensinaram. Portanto, o credo é chamado de apostólico por incluir ensinamentos que a igreja aceitou desde os tempos apostólicos. Como surgiu o credo? Ele é resultado do primeiro concílio ecumênico. A palavra ecumênico significa universal, realizado na cidade de Nicéia, próximo a Constantinopla, atual Istambul, capital da Turquia. Este concílio normalmente é chamado de Concílio de Nicéia. Até então os concílios eram locais. Este, portanto, é o primeiro concílio universal. Em outras palavras, o primeiro concílio de Nicéia foi um concílio de bispos cristãos reunidos na cidade de Nicéia a pedido do imperador romano Constantino I, em cerca de 325 d.C. Uma das principais causas para a realização deste concílio foi o estabelecimento da questão cristológica entre Jesus e Deus, o Pai. Esse concílio foi a primeira tentativa de obter um consenso da Igreja através de uma assembleia representando toda a cristandade. Quando foi escrito? O credo apostólico é datado do ano 325 a 327 d.C. Por que ele foi escrito? Principalmente para refutar as ideias de Ário, o pai do arianismo. Ário ou Arius foi um presbítero cristão de Alexandria, pelo que também é conhecido por Arius de Alexandria. O arianismo foi a principal heresia dos primeiros séculos da história da Igreja. Ensinava que Jesus era apenas uma criatura e não o Deus eterno. Em outras palavras, diziam que Jesus não é igual ao Pai. O arianismo foi condenado no Concílio de Nicéia como a heresia ariana. Um detalhe: o arianismo tem reaparecido na atualidade através do ensino das testemunhas de Jeová. Eles são adeptos do arianismo. Curiosidades a respeito do credo. Há uma lenda que diz que, visto que o credo possui 12 declarações, cada um dos 12 apóstolos declarou uma frase. Isso é apenas uma lenda, viu, irmão? Mas há quem acredite. E há até quem diga que pode ter alguma relação. Não temos nada que prove isso. Nesse período ainda não existia a Igreja Apostólica Romana. A igreja era uma. O Concílio de Nicéia foi o primeiro concílio ecumênico. Porém, ocorreram mais 4, totalizando 5 concílios. O credo apostólico deve ser do conhecimento de todo cristão. Porém, não devemos torná-lo uma reza, como fazem os católicos. Conclusão sobre o credo apostólico. É importante salientar que desde cedo a Igreja enfrentou vários problemas internos e externos que fizeram com que ela se preocupasse ainda mais com a sua doutrina. Surgiram as mais diversas interpretações com relação à pessoa e o ministério de Cristo, como também com relação à ressurreição e à vida eterna. Tudo isso levou a Igreja a estabelecer o seu padrão doutrinário,
que recebeu o nome de credo apostólico. Podemos então dizer que o credo apostólico, né, ele contém o padrão doutrinário da igreja. Visto que o credo surgiu do zelo da igreja para com as verdades bíblicas, é fundamental que uma igreja que se considere ortodoxa tenha o seu credo, sua declaração de fé ou a sua confissão de fé. Você conhece o credo da sua igreja? Você já viu se a sua igreja tem uma declaração de fé, uma confissão de fé? Isso é muito importante. Muitos crentes, né, muitos cristãos não conhecem a declaração de fé ou a confissão de fé da sua igreja, ou até mesmo o credo quando ela tem. É necessário que nós conheçamos aquilo que a nossa igreja crê e, consequentemente, nós, ao nos tornarmos membros de uma igreja, subentende-se que nós aceitamos o credo dela, né? Vejamos algumas versões do credo. Nós temos aí, esse credo aí é o credo dos concílios de Niceia e Constantinopla. Este é o credo da Conferência Episcopal Portuguesa. E esse terceiro e último é o credo dos concílios ecumênicos de Éfeso e Calcedônia.